Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo Voz da Palavra de Deus, vocês também do grupo Testemunhos de Deus, e vocês que participam juntamente conosco através do Facebook e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, @Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe, que Deus derrame chuva de bênção, chuvas de graça, chuvas de poder. Palavra graça significa favor imerecido de Deus, presente que nós não merecemos, mas Deus nos ama de tal maneira que Ele quer abençoar a nossa vida, Ele quer presentear a nossa vida, Ele quer derramar chuva de bênção sobre as nossas vidas. Então que Deus derrame chuva de bênção sobre cada um de vocês. Eu saúdo a todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler a palavra de Deus com todos vocês nesta noite, no livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 15 em diante. Vamos ler a partir do versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 5 e versículo 13 em diante. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou de novo, e os céus deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Vamos orar a Deus nessa hora e pedir a revelação da palavra de Deus. Pai eterno, eu tenho lido a Tua palavra, meu Deus. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Eu peço agora sabedoria, revelação, discernimento, entendimento, conhecimento, poder e autoridade para transmitir a Tua palavra, para falar as verdades bíblicas, Pai. E peço também que o Senhor prepare os corações que ouvem, que o Senhor abra o entendimento, abra a mente desse irmão, desta irmã, deste ouvinte, para que possa entender e compreender a Tua palavra e ter fé nesta palavra, Pai, e através de entender e crer na Tua palavra, venha praticar, venha obedecer os Teus mandamentos, os Teus estatutos, os Teus preceitos, e viver uma vida de vitória, viver uma vida abençoada, viver uma vida de sucesso, viver uma vida feliz, viver uma vida de realizações. Fala, Senhor, através da Tua palavra, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração que move a mão de Deus, a oração que traz o poder de Deus em cena, a oração que traz a Shekinah de Deus para abençoar a minha e a tua vida. Então nós estamos
com esse estudo bíblico acerca da oração. Como eu já falei, no estudo anterior, que a oração é um bom costume do cristão, é um bom costume do filho, da filha de Deus. Todo verdadeiro filho e filha de Deus, todo membro, toda ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo deve viver uma vida de oração. A oração é a nossa comunhão, é a nossa intimidade com o Pai Celestial. Foi o próprio Deus que disse em Mateus capítulo 6, verso 5 em diante, que nós devíamos orar todos os dias da nossa vida, porque todos os dias somos atacados pelo diabo, atacados pelos demônios, atacados pelas perturbações. Então precisamos ter comunhão com Deus todos os dias, através da oração. Só assim venceremos as lutas, venceremos as aflições, venceremos as tentações, venceremos as obras da carne, venceremos o pecado, vivendo uma vida de comunhão com Deus, através da oração. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele mandou fechar a porta para que ninguém me incomode, para que ninguém te incomode, porque é o teu momento especial, é o teu momento maravilhoso de falar com o Pai Celestial, de ter comunhão com Ele, de contar a Ele as tuas dores, as tuas aflições, até mesmo confessar os teus pecados a Deus através da oração, pedir perdão para Deus e receber a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo o pecado. Então a oração é um momento especial. Posso dizer que a oração é um momento para nós renovarmos as nossas forças. Muitas vezes você chega para orar, dobra os seus joelhos cansado do seu dia a dia, das lutas, das dificuldades, cansado dos trabalhos. Muitas vezes você dobra os seus joelhos diante de Deus enfermo, doente, mas você não foge da oração. Você tira um momento para orar, para falar com Deus, e você sai da oração renovado, fortalecido, pois através da oração Deus derrama o seu poder. Através da oração, Deus derrama o Espírito Santo. Através da oração, Deus fortalece a sua vida. Você que estava doente, ao se levantar da oração, Deus estará repreendendo essa doença, repreendendo essa enfermidade, renovando a tua saúde pelo poder da oração. Se você tem que tomar uma decisão na tua vida, a nossa vida é cheia de decisões: com quem você vai casar, que profissão, você que é jovem, que está estudando, que profissão você vai seguir. Tantas decisões temos que tomar nesta vida, mas não tome nenhuma decisão precipitadamente. Quando você vai tomar uma decisão, dobre os seus joelhos no chão, fale com Deus, ore a Deus, pergunte a Deus através da oração a decisão que você vai tomar, e Deus vai te dar uma revelação, Deus vai te dar um discernimento, Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir através da oração. Muitas vezes eu estava orando, falando com Deus, e Deus me deu uma revelação: vai em tal casa socorrer fulano de tal, que está precisando de uma palavra, está precisando de uma oração, está precisando de um socorro através da oração. Deus te ensina o caminho que você deve seguir, Deus te revela a sua palavra. A oração é um refrigério, a oração é como se fosse o ar-condicionado para a nossa alma, o nosso espírito, para refrigerar
o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior, para renovar as nossas forças. A oração tem poder para mover a mão de Deus, que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa petição. A oração, ela traz os milagres de Deus em cena. A oração faz com que Deus possa operar milagres, maravilhas, sinais, prodígios no meio da igreja. A igreja que ora é uma igreja onde há milagres, é uma igreja onde há palavra, onde há manifestação de Deus, onde há manifestação dos dons espirituais. A igreja que não ora é uma igreja fria, é uma igreja gelada, é uma igreja morta, é uma igreja derrotada, é uma igreja fracassada. Mas a igreja que ora é uma igreja vencedora, é uma igreja abençoada. Também a Bíblia nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros. No texto que eu li, a Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. E também a Bíblia nos ensina que o pastor também precisa que a igreja ore em seu favor. E a igreja é como uma gangorra. Posso comparar a igreja com uma gangorra. Talvez você já viu em alguma praça onde as crianças brincam, uma gangorra. Então, quando a igreja ora em favor do seu pastor, o pastor sobe, o pastor é abençoado, o pastor recebe mensagem, o pastor recebe poder, autoridade. A igreja orando, Deus abençoa aquele pastor. Em Atos capítulo 12, a Bíblia nos diz que Pedro, o pastor Pedro, estava preso no presídio e a igreja orava por Pedro, e Deus mandou um anjo lá no presídio e tirou Pedro daquela prisão. Deus ouviu a oração da igreja em favor de Pedro e Deus abençoou a Pedro. Então, quando a igreja ora pelo pastor, o pastor é cheio do Espírito Santo, o pastor é cheio de sabedoria, o pastor é cheio dos dons espirituais. Mas quando também o pastor ora pela sua igreja, pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, por aqueles que estão submissos a ele para aprender a palavra de Deus, aquelas almas são abençoadas. Deus ouve a oração do pastor e a igreja sobe, e a igreja é renovada, e a igreja é avivada, e a igreja é abençoada. E há batismo com o Espírito Santo, e há distribuição de dons espirituais, e há manifestação do poder de Deus no meio daquela igreja, porque aquela igreja tem um pastor que ora, tem um pastor que busca a presença de Deus. Se você tem um pastor que luta por ti, que ora em teu favor, que visita a tua casa, que tem interesse pelas coisas espirituais, ore e agradeça a Deus pelo pastor que Deus colocou para cuidar da tua vida e te ensinar as verdades espirituais, e te orientar na carreira espiritual. Então a igreja precisa de um avivamento, e este avivamento vem através da oração. Nesses dias terríveis que nós estamos vivendo, que a Bíblia diz que esses últimos tempos seriam tempos difíceis, seriam tempos de calamidade, tempos trabalhosos. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz: nos últimos tempos serão tempos trabalhosos. Mas nesse tempo, para você sobreviver na vida espiritual, para você não enfraquecer na fé, para Deus te dar força, para você carregar a sua cruz e vencer as dificuldades, viva uma vida de oração, viva uma vida de intimidade com Deus, e Deus estará te abençoando. Quero contar um testemunho acerca da oração. Quando eu era um bebê,
nos braços da minha mãe, e ali eu fui vítima do sarampo, vítima dessa doença terrível naquela época, e ali eu fui dado por morto nos braços da minha mãe. Mas ali todos diziam: o menino já morreu, não tem mais pulso, está morto. Mas a minha avó era uma mulher de fé, a minha avó era uma mulher fiel a Deus, Elísia Nunes de Oliveira, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher obediente à sã doutrina, à palavra de Deus, uma mulher de oração. E ela disse: não, o menino não está morto, chama o pastor da igreja para orar em favor dele. E ali então foram e chamaram o pastor da igreja, e veio ele e a sua esposa para orar em meu favor. E quando ele entrou naquela casa, onde estava ali toda a minha família, angustiada, triste, desesperada, pensando que eu já estava morto, que não havia mais uma esperança, quando aquele pastor entrou dentro da nossa casa, ele disse: eu sei que a situação é difícil, eu sei que a situação é grave, e eu vou dobrar o meu joelho, eu e minha esposa, e vamos clamar pelo menino agora. E aquele pastor começou a orar, ele começou a clamar a Deus, e ali a minha casa estava cheia de várias pessoas, parentes, vizinhos, amigos, pessoas de diferentes religiões, pessoas católicas, pessoas espíritas, pessoas da macumbaria, pessoas evangélicas, pessoas até que não criam no poder de Deus. E aquele pastor não convidou ninguém para dobrar o joelho, ele dobrou o joelho, começou a orar, começou a falar com Deus. E quando ele disse amém, e ele se levantou da oração, eu comecei a me mexer nos braços da minha mãe, e ali logo em seguida eu vomitei todo o mal, eu vomitei ali tudo aquilo que estava dentro de mim, e eu fui curado daquela enfermidade, e eu voltei à vida. E quando aquele pastor se levantou, todo aquele povo de diferentes religiões estava de joelhos dobrados, através do poder da oração. Pessoas de macumbaria dobraram o seu joelho, católicos dobraram o seu joelho, ateus dobraram o seu joelho, porque diante de Deus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E pelo poder da oração, Deus restaurou a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, busque a Deus em oração. Tire um tempo para Deus todos os dias na tua casa, para falar com Deus, e você vai ver a diferença na tua vida. Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a te levantar. Você, meu irmão, para ser um pregador do Evangelho, você, jovem, para ser um tocador de um instrumento musical, um levita, um verdadeiro adorador, um cantor, um compositor, alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero orar com todos vocês nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, que o Senhor venha abençoar esse seminário de oração, vários estudos, várias mensagens que eu estarei gravando acerca da oração, para edificação do meu irmão, da minha irmã, do meu ouvinte. Cura o doente, liberta o oprimido, Senhor, repreende as perturbações, repreende os demônios, queima as obras de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, passa por cima do diabo, Pai, expulsa ele e dá vitória para o meu irmão, para minha irmã, para este lar, para esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre a porta de trabalho ao desempregado, abençoa também esse irmão, essa irmã que tem o seu comércio, a sua empresa, seja abençoado, o devorador seja repreendido, Pai, e a prosperidade esteja nesta empresa, neste comércio, Pai. Também aquele, meu Deus, que não dorme à noite,
venha orar antes de dormir, Pai, venha dobrar seu joelho aos pés da cama e falar com Deus antes de dormir, Senhor. Essa pessoa que ouve vozes, vê vultos, sonha com pessoas que já morreram, vive oprimida, perturbada, venha orar antes de deitar e venha dormir um sono tranquilo de paz. É a minha oração, meu Deus, como diz o Salmo 4 e versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu abençoo a todos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Boa noite a todos, fique na paz do Senhor Jesus.